2021 da Enauta. Mas antes de eu falar sobre o resultado da Enauta, eu vou falar um pouco sobre a empresa. Então, assim, para deixar todo mundo na mesma página, eu vou comentar bem rapidamente. Se você quer uma análise mais a fundo, eu recomendo esse card aqui em cima. Então, o que a Enauta faz? Ela explora gás e petróleo e campos, né? E também produz. Só que em produção ela hoje tem um campo Manati, que é o de gás. Esse campo, ele é um campo maduro, é um campo que está em declínio de produção. Então, vai passando o tempo, vai acabando as reservas, ele vai diminuindo a produção. Esse é o natural dele. Aí tem que fazer um esforço extra lá para conseguir extrair melhor. E eles resolveram vender por conta disso. Até maio deve estar em produção ainda. E depois ele vai sair. Eu pus uma interrogação aqui porque não é certo, a empresa não mostrou nada claro. O fato é que até dezembro deve sair. Aí, o campo de óleo é onde ele extraiu petróleo, né? Então tem o campo Atlanta, é o único campo aí que tem produção hoje em dia. É o único que nos sustenta aí, como o Manati vai sair, é o único que vai sustentar nossos dividendos. Sem ele não tem dividendo, não tem lucro, tem prejuízo para a empresa. E esse campo aqui é um campo muito gigante, reservas gigantes, mas é um campo muito desafiador. Então volta e meia ele dá uns probleminhas aí, como deu. Ele tem hoje 3 postos em produção, sendo que vai ter mais de 3 ou a 5, né? Depende aí que eles vão fazer. É como se fosse uma pizza. Eles têm uma pizza, já tem 3 pedaços aí comendo, digamos assim, e tem mais de 3 a 5 aí para ser cortada aí. Eles vão decidir que tamanho que eles vão cortar essa pizza desse campo Atlanta, que é a pizza, é o campo Atlanta. E aí, esses aqui estão em exploração ainda, não muda nada, eles estão aí fase final aí próximos de produzir. E aí tem o campo, esses 3 postos aqui, um deles entrou em manutenção já no fim do ano. Os 3 andaram em manutenção no ano passado, só que um aí não era para entrar, acabou entrando, então entrou em janeiro, aí em fevereiro, no fim de fevereiro voltou, a 20 de fevereiro mais ou menos ele voltou. Então olha só, de 3 meses que tem o trimestre, ele funcionou menos de metade do trimestre, né? E agora pretende-se aí, tá funcionando bem, tá direitinho, que ele vai funcionar aí por um bom tempo, né? Os outros 2 ainda estão em manutenção, sendo que o posto 2 era para voltar no primeiro trimestre, talvez isso aí tenha dado aí uma mensagem ruim pro mercado, né? Era para voltar em abril, não voltou ainda, maio tá passando, ainda não vi nenhuma notícia. Não sei o que tá acontecendo, mas eu não acredito que seja isso. Eu acho que o mercado tá sendo mais tonto mesmo. Ele viu lá o relatório de produção e ficou surpreso, mas é normal isso. Então ele vai ficar em manutenção aí por mais um tempinho, deve sair a qualquer momento e depois vai ficar em operação. O posto 3 ele vai em meados de 2021, ou seja, vai saber Deus quando. O fato é que eles esperam que até dezembro esteja aí de volta. Então nós tínhamos 3 campos e hoje nós só temos um campo produzindo, e ainda no primeiro trimestre ele produziu menos da metade do tempo. Então tem como esse resultado ser bom, né? Sorte que o Manati ainda está aqui para salvar um pouco a gente. Eu pus aqui exploração, chamei azul de exploração, mas na verdade tem perfuração, tem diversos subclassificações aí, digamos, mas o fato é que não está produzindo ainda. Então nós temos diversos poços aqui, campos, bacias, que estão em exploração. Então essas bacias, elas vão sair, tem algumas mais avançadas, já até marcada a perfuração, como eu já comentei, por exemplo, Sergipe Alagoas. Então eles estão aqui, não muda nada para eles, estão aí, uma hora vão começar a dar lucro para a gente, e é muito lucro, porque o mercado não está antecipando isso aqui direito. Então, quando esses campos começarem a sair, vai ser muita renda, e aí não adianta você ver e falar, eu devia ter comprado Enauta, então, não adianta. Por isso que eu gosto da Enauta, que eu tento antecipar, mas eu não saio comprando que nem doido, porque eu sei que ela ainda tem um bom chão pela frente, os negócios vão devagar, tem horas que ela vai subir mais do que deve, tem horas que vai cair, ainda mais nesse momento. Mas assim, eu vou já começar a me antecipar, em breve voltar a comprar, porque ela está começando a ficar num preço atraente de novo. Em breve esses postos voltam aí, ativa, aí tem aquele dividendo gordo, aí fica excelente de novo, aí dá pra gente, com um dividendo bom, dá pra gente ficar tranquilinho aí, esperando essas explorações saírem, né? Lembrando que não é recomendação de compra. Agora vamos então para o resultado da empresa do primeiro trimestre de 2021. A receita líquida, como era de se esperar, caiu. Em relação ao trimestre passado, caiu menos, porque o trimestre passado já vinha sendo afetado, caiu 3,3%, mas quando a gente compara ano a ano,
é 37,7% de queda, o EBITDAX 35,5%, aí contra o trimestre passado 10,2%. A margem EBITDAX também caiu em relação ao trimestre passado, até que aumentou em relação ao trimestre do ano passado. Caixa líquido diminuiu 4,3%, é por isso que a empresa tem que tomar muito cuidado aí com os dividendos, porque ela está em processo de investir, ela já anunciou aí dizendo que pretende ir ao mercado para reconstituir a sua produção, né? Que é o que nos dá lucro. Exploração é futuro, produção é o que dá lucro agora. A empresa está em busca disso. Então, ela está aí com caixa líquido ainda, muito bom, né? 1,7, quase 1,8 bilhões, deu uma reduçãozinha, mas ainda está bom. Aumentou em relação ao trimestre ao trimestre passado, né? O CAPEX deu uma reduzidinha de 37,5%, uma reduzidona na verdade, mas isso aqui não quer dizer nada, tá? A produção caiu 32,3%, a produção de óleo caiu 80,3%, e o campo Manati, na verdade, o campo de gás, ele aumentou 65%. Isso aqui foi uma surpresa para mim, tá certo que ele não foi muito bem no primeiro trimestre de 2020, mas eu não esperava isso não. Foi ainda o que salvou um pouco o resultado. Todos aqueles campos de exploração que eu falei, produção, tá tudo aqui, ó, dividido por todo o país aí. Fica para uma análise mais completa eu falar o andamento de cada um desses campos, dentro do possível, né, do que a empresa divulga. Tem a cotação do dólar, que eles destacam aí como aumentando isso, aqui dá um pouco de dó, assim, que a empresa está meio que perdendo esse momento. É por isso que ela não pode usar para dividendo agora, ela tem que usar para campo de produção, e ela está correndo atrás bastante desses campos aí para aproveitar essa alta do barril de petróleo. E a produção da Enauta vem caindo. O campo Manati, como eu já disse, é um campo maduro, então ele sobe, desce, até que ele está indo muito bem nesses últimos 2 trimestres. Me surpreendeu os 2 trimestres dele, deu uma compensadora. A empresa aí fez todo foco geral aí nele para tirar tipo leite de pedra, né? Porque ele não tinha esses desempenhos tão bons assim em sequência. Aí realmente a produção diária cai demais, porque a produção diária de óleo está despencando. Começou já a dar indício de problema no 3º trimestre. No 4º foi aquela manutenção de 2 postos, aí já logo o 3º já foi em seguida. E aí ficou assim, uns 3 postos durante boa parte do primeiro trimestre de 2021, até que um deles voltou. E aí os dados operacionais, a gente vê aquela destruição, né? A produção do campo caiu 85%, a média diária caiu 84%, produção referente 50% da companhia, né? Porque ela tem, esse é um lado positivo, ela tem 50% do campo de Atlanta, mas com a saída da barra da energia, tá para concretizar, ela vai ficar com 100% em breve. Esse aqui já foi feito, esse negócio aqui, só está esperando aí a aprovação da cadeia e da ANP. Então, ela vai ficar com 100% em breve, tá? Para dar uma amenizadinha, ela aproveitar esse boom do petróleo aí, já que ela arrumou toda essa encrenca aí, dessa manutenção que teve que fazer no campo Atlanta, né? Ela tem que agora aproveitar. A produção, como nós já vimos, está realmente impactada. E aqui é importante que ela vinha conseguindo uma eficiência legal. Inclusive essa manutenção, acredito que vai melhorar isso, tá? Então o lift cost, que é o custo da extração do petróleo, tinha uma tendência de melhorar. É lógico que ele está mais alto aqui por motivos óbvios, que lift cost ele vai ver a produção também com a quantidade de dias. Como menos dias ele andou produzindo, então o custo de extração foi maior. Se eu só trabalho 10 dias do mês, o meu lift cost seria muito maior. Ele conta aqui o dia. Quando você vê por dia útil, digamos assim, aí você vê que o OPEX aqui, ó, ele mostra que realmente está tendo uma diminuição. 15% em relação ao trimestre passado, já 51% em relação ao ano passado, 50% aqui no OPEX dia. Então você vê que ele está conseguindo uma eficiência, lógico que fica totalmente prejudicada. O lift cost vai mostrar isso, que faz parte também, né? Se o campo está em manutenção, problema, né? Está em manutenção e tem que contar assim, o lift cost está caro da empresa. Isso aí impacta bastante. Bom, aí o Manati não tem nenhuma novidade, né? Aquele campo também que, como eu já disse, ele já foi vendido, só está esperando aí o acordo que deve sair até o fim de dezembro, até dezembro desse ano, não lembro aqui onde está o pedaço, mas aqui, dezembro de 2021, é o que eu já tinha adiantado. Eu fiz aquela parte daquele vídeo antes do resultado, porque eu já sabia tudo que eles iam falar aqui, já estava bem previsto esses negócios. E aí as despesas gerais aumentou, mas assim, eu não achei nada de outro mundo, tá? As despesas pessoais
aumentaram 0,9%, mas em relação ao trimestre passado deu uma aumentadinha de 5,7%. Alocação de projetos é normal, isso vai acontecer, 19,9% em relação ao ano passado, mais 20% ainda também em relação ao trimestre passado, vai oscilar mesmo. E outras despesas administrativas aumentou 16,6%, mas reduziu em relação ao trimestre passado. Ficou em linha a despesa geral com o trimestre passado, mas aumentou 22,8% em relação ao trimestre do ano passado. Eu não fico muito preocupado por enquanto, tá? Porque eu sempre gosto de despesa diminuindo. Mas por enquanto eu não fico preocupado não, ela tem bastante projetos em exploração aí. E aí a gente vê pelo IFRS, né, a gente vê que é uma destruição, né? O lucro caiu 94%. Ele foi de 72,2 para 4,2 de lucro, tá? Bem destruído aí, né? O EBITDA também deu uma bela diminuída aí, ficou negativo, né? E aí vendo em relação ao trimestre passado, até que deu uma melhorada, mas foi terrível o resultado. Mas assim, como eu já disse anteriormente, resultado terrível, porém esperado. E aí a gente vê o CAPEX da empresa, eles têm aí bastante coisa para investir, vai dividir aí em exploração e produção, e outros também, mas a partir de 2022 vai focar bastante aí na produção. Mas eu acredito também que, eles já falaram aí que estão em busca de novas aquisições, campos já prontos para aumentar aí a produção. E aí detalhando aqui os investimentos, ela vai focar muito aqui no Atlanta em 2022, agora também é onde estão seus maiores esforços. Ela tem aí outros destaques como a posição de caixa alta, é por isso que ela, para manter esse caixa alto, ela vendeu até alguns blocos aí de exploração para focar aí, como eu já disse, na produção. Eles estão querendo aí uma parte de produção que já dê aí caixa para a empresa agora. A dívida líquida está controladíssima, diminuiu 15,9% em relação ao trimestre do ano passado e também em relação ao trimestre passado. Então a dívida vem em redução. A dívida também por EBITDAX ficou aí em linha, né? Mas tá difícil esse EBITDAX aí com esses problemas de exploração que a empresa tá. Então assim, eu espero que todo mundo tenha entendido o case agora. Na verdade, se você parar para pensar, não é um case muito completo. Tem empresas que a gente investe com cases mais completos, na verdade. Então é só prestar atenção nos movimentos do mercado. O mais difícil mesmo é prever para onde vai o petróleo. Essa parte realmente eu entendo que como difícil. Agora você entender que que os campos estão parados lá, os poços estão parados e não vai gerar muita receita no trimestre, é muito fácil. É muito fácil porque é um case que eu explico sempre falo de como estão esses campos, né? Então comente aí se você entendeu o case da Enauta, se você não sabia antes, está entendendo agora, se você ainda não entendeu. E um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!